Você já percebeu que muita gente fala sobre prosperidade, mas pouca gente fala sobre o Deus da prosperidade? Por muito tempo, eu também confundi riqueza com dinheiro. Mas o Senhor me mostrou que prosperar é muito mais do que ter. É ser, é viver em plenitude, é cumprir o propósito para o qual fomos criados. Foi através de 3 livros que Deus usou para abrir minha mente e curar o meu coração. Os Segredos da Mente Milionária, Pense e Enriqueça, e A Ciência de Ficar Rico. Hoje, quero te mostrar o que aprendi com esses livros e como a fé, o verdadeiro conhecimento de Deus, me ensinou que a verdadeira prosperidade só acontece quando a alma se alinha à vontade de Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus nos deixou um segredo que vale mais do que qualquer fórmula financeira. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A palavra é clara. Todas as coisas. Mas nós queremos as coisas antes do reino. Aprendi que a pobreza espiritual é santa, mas a miséria mental é uma prisão. Deus não se alegra quando o filho vive em escassez, mas quando o filho vive com sabedoria. A prosperidade verdadeira é fruto da ordem interior. Não começa na conta bancária, começa na consciência, quando entendemos que tudo o que temos é dom e não posse. Enquanto o coração for escravo, o bolso também será. Mas quando o coração é livre, o dinheiro se torna servo e não senhor. Os Segredos da Mente Milionária. T. Harv Eker fala de algo que a Bíblia já ensina há séculos. Que o homem é moldado por aquilo que ele pensa. Provérbios capítulo 23, versículo 7 nos diz: Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Cada um de nós tem um modelo mental sobre dinheiro. Uma espécie de programação que vem da infância, da família e até mesmo da cultura. Muitos cresceram ouvindo: dinheiro é coisa do diabo, ricos não vão para o céu, ou quanto mais humilde, mais santo. Mas humildade não é miséria, é reconhecer que Deus é a fonte. A mente pobre reclama, culpa e se vitimiza. A mente rica, e aqui falo da riqueza de espírito, observa, aprende, cresce. Ser rico espiritualmente é saber multiplicar o que Deus te confia. É usar o talento e não enterrá-lo. Lembra da parábola dos talentos em Mateus capítulo 25, versículo 14? Pois bem, os que multiplicaram ouviram: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Mas o que enterrou o talento por medo, perdeu até o pouco que tinha. A lição é clara. Deus não quer que a gente enterre os dons, mas que faça frutificar tudo o que Ele nos deu. Prosperar é honrar a Deus com o que se tem e com o que se faz. Pense e enriqueça. Napoleão Hill escreveu: o que a mente humana pode conceber e acreditar, pode conquistar. E nós, pela fé, dizemos: tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. O livro Quem Pensa Enriquece fala sobre desejo, fé e persistência,
E é impressionante como isso reflete as virtudes cristãs. Desejo santo. O desejo em si não é pecado. Quando nasce do amor, ele se torna missão. Deus coloca em nós o desejo de crescer, de realizar, não para inflar o ego, mas para glorificá-lo. O livro também nos ensina sobre a fé ativa. Napoleão Hill diz que a fé é a força que transforma o invisível em visível. O apóstolo Paulo nos confirma em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Caminhamos pela fé e não pela vista. A fé faz o impossível acontecer, mas ela exige ação. Como Pedro, que só andou sobre as águas porque saiu do barco. Napoleão Hill também nos ensina sobre a persistência. Quantos santos e homens de Deus não caíram e recomeçaram? A fé não elimina a luta, ela dá sentido à luta. Quantas vezes eu também quis parar, mas o Espírito Santo me lembrava: o ouro da tua vitória está logo depois da rocha da tua dor. Se você está ouvindo isso e atravessa um tempo difícil, escute bem, não desista. Deus está lapidando a tua fé, porque a prosperidade que vem dele exige maturidade espiritual. O terceiro livro e último, A Ciência de Ficar Rico. O Wallace de Walton diz algo que parece filosofia, mas é pura teologia. Existe uma substância pensante que preenche todo o universo. Essa substância é o próprio Deus, aquele que cria, sustenta e multiplica todas as coisas. Deus não é um ser distante. Ele é a força criadora que opera em nós. E quando pensamos de forma alinhada à sua vontade, essa força divina se manifesta através das nossas ações. Pensar de forma criativa, não competitiva. O mundo te ensina a competir, mas Deus te chama a cooperar. O verdadeiro cristão não inveja, ele cria. Ele entende que o sucesso de um irmão é sinal de que Deus ainda está operando. Em seu livro A Ciência de Ficar Rico, Wallace de Walton também nos ensina sobre a gratidão. A gratidão é uma chave espiritual. É a oração silenciosa que abre o céu. Quando você agradece, preste atenção, quando você agradece, você declara que confia em Deus, mesmo antes de ver o milagre. O livro A Ciência de Ficar Rico também nos ensina sobre a ação inspirada. Preste atenção, não se disperse. Fé sem obras é morta, e pensar sem agir é vazio. Quando a tua fé se torna movimento, o milagre se torna realidade. A ciência de ficar rico me ensinou que prosperar é cooperar com o plano de Deus. E quando você trabalha em estado de graça, até o trabalho se torna oração. Eis aqui a fórmula da liberdade. Esses 3 livros se unem como um tripé espiritual. Os Segredos da Mente Milionária, por exemplo, ele nos ajuda a purificar a mente, a reconfigurar a sua mente. Tire as crenças erradas sobre Deus e o dinheiro. O livro
quem pensa enriquece, fortalece a nossa fé e a nossa tomada de decisão. Creia que Deus quer o teu crescimento. Coloque isso na sua cabeça. E por último, o livro A Ciência de Ficar Rico nos ajuda, nos auxilia, nos ensina a agir com gratidão e propósito. Trabalhe com amor e o fruto virá. A prosperidade é a expressão da ordem divina em movimento. E o Espírito Santo é o verdadeiro mentor da abundância interior. A liberdade financeira começa quando a alma se liberta da escravidão da dúvida e do medo. A prosperidade sem fé é ilusão, mas a fé sem ação é estagnação. Deus te chamou para ser luz no trabalho, bênção na tua casa, canal de provisão no mundo. Que o Espírito Santo ilumine o teu trabalho, te dê ideias inspiradas e te conduza à verdadeira liberdade, a liberdade de quem confia no Deus da abundância. E se essa mensagem tocou o teu coração, não saia desse episódio sem se inscrever no canal Segredos da Liberdade. Aqui nós crescemos em fé, sabedoria e prosperidade. Por quê? Porque acreditamos que o verdadeiro sucesso é aquele que nasce em Deus e frutifica para o bem. Ative o sininho, compartilhe essa palavra e lembre-se, a liberdade começa dentro de você. E tudo o que você acredita em Deus, você cria com Deus.